Bom, senhores, boa tarde. Prazer em tê-los aqui mais uma vez. Estamos aqui no nosso webinar. Hoje estamos aí, na verdade, com duas feras aí do mercado, o Edson Cordeiro e o Paulo Sérgio Machado, duas feras em termos de governança, compliance, riscos, controles internos. É muito importante a gente trocar essa opinião, tá certo? Para a gente poder estar conversando sobre isso. Eu vou fazer só uma pequena abertura aqui, vou passar a palavra para o Edson, tá certo? Em seguida entra o Paulo. O Paulo vai conversar com vocês sobre controles internos, que é um assunto primordial, tá certo? Importantíssimo. E o Edson vai dar a noção geral e macro da nossa governança. E eu fecho a questão da gestão de riscos, tá certo? Né? O efeito, na verdade, das três linhas de defesa do efeito cebola, tá certo? É importante isso daqui pelo que está acontecendo hoje no mercado, pelo que acontece hoje no mercado em termos de mundo, ESG, tá certo? Estava conversando há pouco nós três aí sobre este tema, que não pode ser nem 8 nem 80, tem que achar o meio termo. A grande arte é achar esse meio termo, né? Então, Aristóteles já falava que o Edson vai falar sobre isso, sobre o zero e o infinito, né? Achar esse meio termo é complicado, é problemático, tá certo? Mexe com grana, mexe com negócio, mexe com mercado, mexe com emprego, tá certo? Então, é um problema que tem que ser repensado com muita calma e muita responsabilidade. Isso que é importante. Então, isso é um ponto fundamental, tá certo? A gente vai abordar, na verdade, esses três tópicos aqui hoje, pelo que está começando. Ó. O Edson vai falar sobre a contextualização, o Paulo vai falar sobre a importância dos controles internos. Eu, inclusive, vou fazer algumas interferências com ele, que eu vou dar algumas cutucadas e perguntas aí capciosas para ele, para o Paulo, tá certo? E depois eu entro, na verdade, poder falar sobre gestão de riscos. Gostaria, antes de iniciar, se todos aí, os nossos participantes, estão ouvindo bem, se tem algum problema de áudio, está todo mundo tranquilo, todos ouvem bem, recebem bem aí a imagem, tudo tranquilo? Então, acho que sim, né? Em termos gerais. Então, Edson, você vai pedindo aí, eu vou trocando os slides aí para você, tá certo? Perfeito. Eu acho que pode começar, então, já a parlamentar com a turma, um assunto importantíssimo. Senhores, é importante e é importante depois a gente acabar a apresentação, a troca aí de informações, perguntas, podem perguntar, podem criticar, que é o que nós esperamos que a gente possa trocar a informação que a gente considera de muita importância e de muito conhecimento. Relembro e ressalto que sem a troca de informações não há crescimento. Sem a questão da crítica positiva que eu falo é questionamento, não há crescimento. Então, é muito importante a gente ouvir as opiniões, a gente trocar essas informações. Edson, a bola é sua, então, aí, já vou tocar aqui o primeiro slide. A palavra é sua, meu amigo. Toca a pau aí. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu vou fazer no início uma contextualização sobre a governança e fazendo um link com controles internos e gestão de risco. É uma abordagem que eu faço bastante resumida para dar esse gancho para o Paulo depois falar sobre a visão do controle interno e o brasiliano a gestão do risco corporativo e demais itens, perguntas e respostas. Então, eu estou começando o seguinte, eu botei no framework aí, o do estrutura do sistema de governança corporativa, um exemplo abrangente, né? E definindo o seguinte, a governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas, ou seja, de uma forma bem sucinta. E eu coloco ao lado ali, foi divulgado agora em agosto, o Código das Melhores Práticas do IBGC, sexta edição 2023. Vale a pena a leitura, é muito importante. E onde ele destaca dois momentos, que a ética agora está incluída em fundamento e os princípios de governança corporativa foram alterados. Ele eram 4, agora são 5 princípios, que é integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. Ok? E também é importante, lá no cantinho em cima, que eu não coloco, a leitura da ISO 37000, onde ela dá o enfoque à governança nas organizações. Vale a pena a leitura dessa ISO, onde ela fala, principalmente dos princípios gerais, né? Ela fala do propósito e valor, do engajamento das partes interessadas, da liderança e responsabilização, da governança de risco e supervisão de garantias. E dá um enfoque muito importante em 11 princípios dessa ISO. Esses princípios são importantes. Então, fala dos objetivos dessa nova visão da ISO 37000
2021, o modelo de valor, a estratégia, a supervisão, a prestação de conta, o engajamento das partes interessadas, a liderança, ou seja, o patrocínio de uma maneira geral, os dados e decisões, a governança de risco, a responsabilidade social e a viabilidade e desempenho no longo do tempo, ou seja, a perenidade. Então, essa ISO 37000 combinada com o Código das Melhores Práticas, sexta edição do IBGC, é uma boa leitura para a gente começar a conversa, entendeu? Então, eu botei aqui um slide em relação a uma estrutura prática e abrangente, uma estrutura do framework e com a sua instrumentalização, ou seja, a documentação que dá suporte. Lá no cantinho esquerdo, quando é empresa familiar, você tem um conselho de família, você tem um protocolo familiar, tem uma assembleia familiar e tem o family office, né, que dá o suporte a esse conselho de família nos aspectos patrimoniais, financeiros, contábeis, jurídico, ele fecha essa informação. E, normalmente, da relação de empresa familiar, você tem a família, a propriedade e o negócio, ou seja, a gestão. Nesse framework aqui, eu começo pelos acionistas e, principalmente agora, com os stakeholders. Os principais stakeholders. Essa integração é muito importante. É o shareholder e o stakeholder. Aí vem para uma Assembleia Geral. Ao lado ali, eu tenho um comitê de sócios, que muitas empresas criam esse comitê de sócios para fazer uma prévia de uma reunião antes da Assembleia Geral. Inclusive, alguns colegas criticam da criação desse comitê de sócios, porque diz que tem uma certa interferência, não deveria, mas eu acho importante que existe um alinhamento de interesse entre os sócios. E muitas vezes são muitos sócios, em um dado momento se faz uma prévia, através de blocos de controle, né, para se reunir e tentar chegar a um consenso de algumas matérias que vão ser votadas. Aí vem a Assembleia Geral faz a indicação do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal é o que vai fazer a fiscalização, né, dos atos de gestão, ou seja, do Conselho de Administração, da diretoria, e vai fazer um parecer, dando um opinamento sobre a aprovação ou não das contas. Então, o Conselho Fiscal é um conselho que eu acho muito importante. Até o brinco é o seguinte, entre a gestão, numa gestão que você tem um controlador definido, o Conselho Fiscal, logicamente, seria opcional. Deveria ter a maioria representante dos minoritários. Por quê? Seria uma gestão versus a fiscalização independente. Se tem 3 ou 5 conselheiros fiscais e a maioria minoritário, automaticamente a fiscalização, teoricamente, vai ter um freio de contrapeso melhor, ou discutível, melhor no bom sentido, né? Mas a legislação assim não fala. Isso aí seria uma opção de uma prática, ou seja, você ter a maioria dos minoritários no Conselho Fiscal, porque fiscaliza a gestão que tem autonomia do controlador. É apenas uma abordagem. O Conselho de Administração, ele vem ao Conselho de Administração, algumas empresas iniciam pelo Conselho Consultivo, quando ela não tem esse Conselho de Administração, porque ela é uma empresa de menor porte, ou seja, ela está se preparando para abrir capital, ela está se preparando para uma captação de recurso mais robusta, uma captação de debênture, ela começa com uma SA fechada, depois vai SA aberta, ela quer abrir a bolsa também no mercado ao exterior, então ela cria um Conselho Consultivo para ajudá-la nessa preparação, mas independente disso, os dois podem conviver harmonicamente, ou seja, pode haver um conselho de administração e também um conselho consultivo. Esse conselho consultivo pode se reportar ao comitê de sócio ou ao próprio conselho de administração, sendo que o comitê consultivo não é deliberativo. Agora, por que é feito isso em dado momento? Pela complexidade, pelo porte, pelo onde a empresa atua, os mercados que ela atua internacionalmente, exemplo, ela atua na Ásia, né, na Europa, ou seja, onde ela atua, então ela precisa de determinados especialistas em dado momento e até politicamente, que possa melhor orientar a empresa em relação a determinados tipos de decisões internacionais. É uma linha, isso é opcional. Agora, antes de ter o conselho consultivo e o conselho de administração, lógico que é feita uma relação de custo-benefício. Isso é muito importante, essa relação. Se não, é feito o conselho consultivo no início, para que ela possa abrir capital e outras medidas que ela possa, captação de recursos no mercado financeiro, debêntures, e depois esse conselho consultivo acaba e fica um conselho de administração de forma formal. O Conselho de Administração ele tem vinculado a ele uma secretaria de governança, um governance office, mais modernamente falando. É muito importante esse governance office, porque ele faz o link da operação do conselho com os sócios, com a diretoria, com o CEO, ou seja, ele dá um equilíbrio. E, logicamente, esse governance office também pode ser uma pessoa física, pode ser
uma pessoa jurídica, pode ser terceirizado. Normalmente, se na empresa você tem um conselheiro desse, ou seja, um profissional com muito mais experiência, que ele é o governance officer, conforme independente. Ele apoia o conselho, ou seja, normalmente tem até um regimento interno para disciplinar as regras de funcionamento, organização, fica bacana. E ajuda muito o conselho de administração. O segundo vem os outros comitês. Os outros comitês, por exemplo, o comitê da auditoria, é um comitê importantíssimo. E ele faz um filtro bacana em relação à auditoria externa, tanto na contratação como na destituição, ou seja, encerramento de contrato. Ele faz também um trabalho junto à auditoria interna, na revisão do plano anual de trabalho, principalmente quando é baseado em risco. Ele faz o link com o canal de denúncia e ouvidoria, ou seja, ele faz um filtro antes de ir para o conselho de administração, ajuda o conselho. E tem os demais comitês. E dependendo da materialidade, dependendo do exemplo do faturamento da empresa, ou seja, da complexidade, ela cria comitê de risco, comitê de estratégia, comitê de investimento, ou seja, comitê de compliance. Tem até, eu já vi no exterior, o comitê de stakeholder. Então, depende muito de temas e matérias que tem envolvido. Não é quantidade do comitê, é a qualidade do comitê. E, normalmente, todo ano é feita uma avaliação do conselho individual e colegiado, e também dos comitês. São regras estabelecidas. E, normalmente, ela usa um profissional externo, um consultor externo, que ajuda ela a fazer a avaliação de todos os conselheiros e também dos comitês, arrumando, ou seja, dando uma avaliação mais independente, ok? Então, isso a gente fica no conselho de administração, ok? Descendo ao conselho de administração, vem o diretor-presidente, o CEO, que muitas vezes esse CEO, ele é um membro convidado do conselho, ou é um membro que ele é permanente, que não é uma boa prática. O normal é que ele seja convidado e ele não tenha voto. Ou, como tem em outras empresas, ou quando eu participei, que para ser CEO tinha que ser membro do conselho, estava no estatuto. Mas o próprio código do IBGC faz essa sugestão, que ele seja um membro convidado. Okay? O diretor-presidente tem seu staff, né? Abaixo dele tem uma secretaria e os demais staffs, tem a sua diretoria. Essa diretoria normalmente tem uma diretoria, dependendo do porte da empresa, a complexidade, a maturidade dela no negócio, ou seja, em governança, ela tem uma diretoria de GRC, que é Governança, Risk e Compliance. Essa diretoria ela tem um reporte ao diretor-presidente CEO, mas também, matricialmente, ao chairman, que é o presidente do conselho. Ou seja, para ter um equilíbrio, freios e contrapesos, na hora de admitir o diretor, na hora de desligar o diretor. Ou seja, é muito bacana isso, que tem um equilíbrio. E dá também muita transparência no processo decisório. E o GRC é muito importante, que ele faz uma blindagem do processo decisório. Antes da matéria subir para ser analisada, discutida, votada, o GRC já fez toda uma análise prévia para essa matéria estar pronta para ser votada, ou seja, junto às demais áreas, tem um checklist específico, ou seja, tem uma base de dados uniforme em termos de controle interno, em termos de alçadas, competência, que eu falo ali na parte de instrumentalização, lá no direito, eu vou falar depois dos documentos. E aí, descendo abaixo da diretoria, tem os comitês de gestão. Algumas empresas têm, outras não têm. E tem, muitas vezes, o comitê de gestão não estatutário e o estatutário. O estatutário tem que lembrar o seguinte, o artigo 160 da Lei das SA torna a responsabilização do comitê estatutário de forma similar ao dos administradores, no artigo 160 da lei. Então, os membros do comitê têm uma responsabilização também. Ou seja, e aí esses comitês podem ser desmembrados por comissões ou grupo de trabalho, dependendo até dos temas e matérias que estão sendo discutidos. E embaixo vem a estrutura funcional da companhia. Ao lado direito ali, eu tenho a instrumentalização do modelo, ou seja, a documentação. É um estatuto, é um contrato social bem feito, com as regras de governança estabelecidas, é a definição da missão, visão e valores da empresa, o plano básico de organização, gestão e sucessão da empresa, os acordos de sócio acionista, o plano estratégico, o plano de negócio e gestão, os indicadores de topo do processo decisório, o orçamento anual, ou seja, os regimentos internos do conselho, da diretoria, dos comitês, ou seja, o código de conduta e canal de denúncia, o manual de política e diretrizes da empresa, que inclusive isso serve de base para as empresas controladas e coligadas, um direcionamento, a matriz de competência e alçada, importantíssimo na empresa, quem faz o quê, qual é a linha, ou seja, separando o estratégico, o tático, o operacional, o nível de gerência, é muito importante. Por outro lado, nós temos também
ali os controles internos, ou seja, a base de controles internos está dentro do GRC, onde tem também um apoio muito das ISO, né? Aí eu falo normalmente na frente, eu vou falar de que tipo disso eu estou falando também. E quando eu falo controle interno, eu estou me referindo especificamente mais ao COSO, ao COBIT, né? E descendo aí o portal de governança, volta o slide no instantinho, eu já vou voltar nele agora. O portal de governança também é muito importante, você coloca todo o material disponibilizado para os administradores e demais partes interessadas na consulta. O manual de participação de assembleia da relação com investidores, o calendário anual de reuniões, agendas, ata, legislação, e agora, né, a LGPD, né, que é a lei de proteção de dados, né, geral de dados, a regulação do mercado, ou seja, então essa modelagem aí é ampliada, né? Agora, lembrando o seguinte, cada caso é um caso, não tem receita de bolo, depende da realidade da empresa, um estágio de maturidade que essa empresa se encontra, ou seja, você vai adequando essa estrutura funcional a essa realidade. O IBGC tem também uma estrutura dele, lá no código, sobre a funcionalidade desse princípio. Inclusive, lá ele coloca claramente a separação de 4 modos, ou seja, ligado ao conselho de administração, onde ele tem ali separado, ele tem os itens só um minuto aqui que eu estava lendo aqui, onde ele separa a governança em 3 itens, governança, risco, compliance, dá uma separação nela, fica bacana, entendeu? Então, também um tratamento que vale a pena olhar o código das melhores práticas do IBGC, que ele dá um referencial, inclusive diminuiu. Foi feito um enxugamento nele em relação anteriormente tinha 103 páginas, agora está com 76, 77 páginas. Então, e as normas também foram assim, as práticas contábeis foram enxugadas, ou seja, facilita mais a leitura e a aplicação. Não quer dizer que a quinta edição era maravilhosa, mas ela já, como tem vários documentos, ela ficou incorporada em outros documentos e o código ficou mais assim, mais enxuto. Ou seja, pode passar o slide, por favor. Agora eu vou entrar um pouquinho, que é na disciplina de gestão de risco, que lógico, é complementar a governança, é parceira da governança, onde eu faço um frameworkzinho que eu falo do risco do ISG, né? Também, depois, por tabela ali, eu falo da ISO. Ou seja, onde eu tenho o risco ambiental, o risco econômico, social, o compliance, ou seja, eu ampliei. O ESG é só o ambiental, social de governança, eu ampliei um pouquinho. Por que eu ampliei? Porque eu quis dar um foco na recente assunto de loja americana, na contabilidade criativa que aconteceu lá, porque não foi olhada a gestão de risco, e tinha vários atores envolvidos nisso. O outro lado também, o compliance, é muito importante também essa relação, eu falo no slide da frente. Então, eu fiz uma conotação ali, e quando eu estou falando de risco, eu estou falando daquele risco que muitas vezes as pessoas acham que não vai acontecer, então não dá atenção. O risco básico é importante. Aquele risco que você olha na tua empresa, que você acha que nunca vai acontecer, é improvável, mas se acontecer, tem um impacto catastrófico. Então, tem que ser considerado. Isso o brasiliano vai dar uma palavrinha sobre a teoria da lógica do cisne negro, né? E tem até um livro do Nassim Taleb que fala muito bem sobre a matéria, achei muito legal. E também sobre a matriz de risco corporativo, onde faz uma relação que a maioria não faz em relação à matriz SWOT. Ou seja, e também faz uma relação com as notas explicativas de balanço no item de contingência, que a maioria não está fazendo, para dar robustez à matriz de risco. Então, voltando para a instrumentalização da gestão de risco, eu lembro lá a ISO 14001, que é o risco ambiental, a ISO 26000, responsabilidade social, a 37000, que é a governança e organizações, que eu falei um pouquinho na frente, a 37001, que é a antissuborno para as empresas, a 37.301, que é a compliance, que substituiu a 19.600, a 37.002, que é o canal de denúncia, a gestão de risco, 31.000, a 31.022, que é o risco legais, é pouco falado, e também a 31.010, que é as técnicas de avaliação de risco. O brasileiro não vai entrar em detalhe. E, por último, aqui é 27.002 e 5, que é a segurança da informação e o risco cibernético. Aí vem a elaboração, a elaboração da matriz de risco, ela tem um foco, ela pode ser estratégico, tático, operacional e também corporativa, compilando todas essas informações. E aí essa matriz de risco, ela deve também fazer um cruzamento com a matriz de risco de impactos cruzados. É muito importante. Pouca gente fala da matriz de impacto cruzado. Por que faz isso? Para a construção da matriz de materialidade e priorização de risco. Vem, por outro lado, depois as notas explicativas de balanço, que não são conciliadas com a matriz de risco.
muitas vezes está passando batido aí. Por quê? Quando você vai olhar também um ponto importante nos balanços das empresas, é a constituição das provisões. Parece que a tela está congelada. A constituição das provisões. Não, pode voltar ao slide. Volta. Aí, tá ok. É a constituição das provisões no balanço. Isso é uma área cinzenta, porque aí está a manipulação de resultados. Você tem as provisões remota, possíveis e prováveis. Aqui no item 3.1. A remota você entende essa provisão, mas em um momento ela fica stand-by, ela fica sob supervisão. A provável você entende e verifica e dá desclose dela na nota explicativa. Possível, desculpa, possível. A provável você dá desclose e faz a contabilização. Mas no momento que você faz a contabilização, você diminui a base de cálculo de dividendo. E muitas vezes esse assunto não sobe para o conselho. Deve ser olhado com carinho isso. Quando faz uma análise de balanço, nós temos que olhar esse segmento da provisão. Isso é muito importante, que ali é um ponto vulnerável de manipulação. E isso deve ser discutido com os auditores externos, com o jurídico, com o auditor interno, com o compliance, com o risco, com o conselho fiscal. É um ponto sensível. Aí depois eu entro já na governança do processo decisório. O instrumental muito importante são o limite de competência alçada nesse segmento. É um processo importantíssimo, é o processo decisório, onde eu tenho sócio de referência e conselho de administração que trata da deliberação e da fiscalização da diretoria. A diretoria executiva e a alta gerência, ela trata da execução e prestação de contas. O comitê de GRC faz um assessoramento ao conselho de administração e à diretoria para melhorar o processo decisório e tem a responsabilização, que eu falei do artigo 160 da Lei das SA. A atuação das linhas de defesa também ela tem que ser aprimorada, como aconteceu com loja americana. Olha, Conselho Fiscal não viu nada, Comitê da Auditoria não viu, Auditoria Interna não viu, Comitê de Risco não viu, Comitê de Compliance não viu. O que aconteceu? Auditoria externa, as empresas de rates, que ninguém fala nada, que deu um AAA, nada aconteceu. O órgão regulador, CVM, também não viu nada. O Banco Central, em relação aos bancos, também não viram nada. As informações que vai para o banco, em relação ao que veio da empresa, que foi para o auditor independente, é uma confusão danada. Então, essas linhas de defesa, inclusive a linha de defesa, tem a linha de defesa agora na visão europeia e tem a visão americana, que saiu agora em julho de 2022. 2020, desculpa, 2020. Então, são duas linhas de defesa que você pode analisar com detalhe. Eu acho muito importante essa linha de defesa, principalmente na visão da independência, na visão do alcance dos objetivos estabelecidos pelo sócio da empresa, pela alta administração, e como também no funcionamento e relacionamento entre a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Ou seja, tem que haver uma otimização para não ter sobreposição de trabalho e um entrosamento muito bom nessa base de dados, ou seja, a primeira linha com a segunda com a terceira, ou seja, haver um questionamento muito rico de informações para dar robustez no controles internos. E os controles internos têm que estar aderentes a cada linha dessa. Ou seja, a primeira linha, o gestor é dono do risco, ele é proprietário do risco, quanto ao processo, quanto aos controles, quanto aos indicadores. E a segunda linha é quanto fornecer conhecimento, fornecer as ferramentas e fornecer o monitoramento dessa primeira linha, sim, combinado com a terceira linha, em revisão, a primeira e a segunda linha, ou seja, e essa terceira linha, que é a auditoria, ela tem um reporte totalmente independente, inclusive aos stakeholders, na visão dos americanos, Instituto Interno Americano, que fala muito isso, dessa visão independente da auditoria interna, para ter mais robustez em termos de ela ter independência nas decisões, ou seja, no processo decisório dela, de comunicar à alta administração se tem problemas ou não, se é um conluio, se é uma fraude, ou seja, ela cria robustez nesse aspecto. Descendo ali também, eu falo para os atos de gestão também, a responsabilização dos administradores, o artigo 158 da lei e 246 da lei das SA. E também pouca gente está falando no artigo 50 do Código Civil, que vai nos bens dos administradores, não está se falando. No caso da americana, ninguém fala nada. Está lá o artigo 1089 do Código Civil também, ou seja, então tem um conjunto, tem um instrumental jurídico muito forte. Ou seja, inclusive agora tem um anteprojeto na Câmara dos Deputados, já em função de loja americana, já criando um projeto novo com mais rigor em cima dos administradores, que eles possam ser responsáveis, bem como a empresa, que tem uma discussão. Nos Estados Unidos tem a empresa também, não só administrador. Aqui é só administrador, você não consegue entrar na empresa. É um problema muito sério esse da responsabilização. Volta um pouquinho, estou terminando aqui. Volta o slide, por favor. Ok.
E aqui tem a ética e integridade nos negócios, que é fundamental em governança. É fundamental os princípios de governança, fundamento e princípio com ética e integridade. Isso é muito importante. E vem, por último, as métricas. Quem não mede, não gerencia. Não adianta você ter um processo decisório bacana e não ter um indicador de medição, mas um indicador de medição auditável. Todos os indicadores têm que ter uma ficha que você possa recompor as informações que estão ali, pode ser auditadas. Isso é muito importante que exista essa forma e que seja um indicador transparente. Pode passar o slide. Eu estou sendo rápido porque vai entrar os colegas. Agora vamos falar um pouquinho no outro segmento, que também é um complemento da governança, que faz parte, é o sistema de compliance. O compliance eu tenho ali no primeiro momento, eu tenho a primeira rodada, anticorrupção, eu tenho processo regulatório, tributário, financeiro, ambiental, trabalhista, prevenção à lavagem de dinheiro, antitrust, data privacy, cyber compliance, ou seja, tem um conjunto de dimensões que, como é auditado, como é acompanhado esse compliance. E tem um tripé do compliance que a gente fala, que é ética nos negócios, é a conformidade, a operação tem que estar em conformidade, e o estado de adesão à cultura de compliance. Quanto mais você tem cultura de compliance, você vai ter mais custo de compliance. Se isso estiver no sangue, é muito mais fácil. São regras de ouro, ou seja, a integridade. Isso é fundamental em qualquer processo, principalmente quando a gente está falando de compliance. E tem ali o programa de integridade que saiu do decreto 11.129, que ele cria no artigo 56 todo um programa de compliance muito importante, isso tem que ser olhado. Depois também tem a 2.846, que é a lei anticorrupção, a 2.813, que é conflito de interesse, a 3.709, que é LGPD, né, que é agora mais atualizada, a 13.303, que é a organização da governança nas empresas estatais, a 8.945, que é a regulamentação dessa lei, e a Lei 14.457, que trouxe para dentro da CIP os assédios também. Então, isso está incluído. Então, num fecho maior, para você fazer essa consolidação, você tem 3 pilares: a prevenção, o monitoramento e a remediação, ou seja, atuar em 3 visões, ok? Apoiado nisso, na 37.301, no ISO 301, na 27.2002 na 37.001 e na 37.002, que é canal de denúncia. E lá a gestão de risco, 31.000, 31.022, lá embaixo, e a 31.010. Ok? Então, isso tem um quadro geral de um compliance. Lógico que eu estou falando, eu fiz um resumo em 4 ou 5 slides para poder ser bastante simples, numa abordagem contextual para os colegas entrarem em risco e entrar em controle interno. Pode passar o slide. Esse me parece o último slide. Aí eu faço também uma abordagem, eu sei que o Paulo vai falar com mais propriedade, mas só referenciar de boas práticas em controle interno. A visão não só do contador, do auditor, mas a visão também gerencial, ou seja, quando eu falo em controle interno, eu estou preocupado com os ciclos dele. É o ciclo preventivo, é o ciclo detectivo e o ciclo corretivo. E muitas vezes o que eu tenho observado, a falha existe entre o ciclo detectivo e o preventivo. E aí, quando vai para o preventivo, cai direto no corretivo, porque o detectivo não está sendo bem feito. E isso é um problema que eu tenho observado. E quando eu faço a correlação dos ciclos de controle, eu faço a correlação também com custo, risco e benefício. Quando o custo do controle é maior que o controle, alguma coisa está acontecendo. Temos que rever a metodologia de controle, a relação de custo, risco e benefício. Ok? Por outro lado, eu venho também atrelado a isso, eu junto os princípios e práticas de governança em relação ao controle, a transparência, a ética, integridade e equidade, a prestação de conta com responsabilidade, a sustentabilidade, o ISG, porque não adianta nada ter o I e o S e não ter o G. A governança é importante. Vê um exemplo de americano, né? Que tinha tudo e no final deu no que deu, com a premiação que tinha, estava no novo mercado, tinha todas as boas práticas de auditoria, de controle interno, e deu no que deu, né? Então, por outro lado, um GRC também com reporte matricial CA, para você criar a política de freios e conta preso, ele se reporta ao CEO, mas também ao chairman. A questão interessante do COSO, do COBIT, da SOX, em relação às empresas, principalmente COBIT. Pouca gente fala nas boas práticas de controle interno do COBIT. Tem que estar associado o COBIT com o COSO. Ou seja, e vem também a SOX, logicamente, dependendo da empresa, capital aberto, inclusive com ações nos Estados Unidos, né? Também é exigido. O outro ponto importante que eu destaco aqui é a resolução 1210 do Conselho Federal de Contabilidade sobre controles internos. Vale a pena a leitura. Uma resolução
robusta, que vale a pena a leitura. Um dos pontos que eu tenho observado em falha de controle interno é coisa simples, mas é na segregação de função e rodízio. Muitas vezes não tem acontecido isso, ou seja, na base. Você erra na base, no simples, no simples. O outro lado também que eu tenho observado, que tem um pouco a desejar, segurança da informação e o risco cibernético, ou seja, a área empresarial tem observado muito pouco a questão do risco cibernético. Eu acho que é um risco que deve ser considerado, é um risco importante e está sendo pouco considerado. Abaixo disso, depois vem a mensuração e os controles, ou seja, quem não mede não gerencia, Peter Beck já dizia isso. Então, os indicadores também são importantes. Agora, esses indicadores têm que ser auditáveis, esse indicador tem que ter uma ficha de controle, ou seja, você tem que ter um dashboard, mas que você tome decisão. Não adianta ter 50 indicadores. Quais são os indicadores que você toma a decisão? Aquele é importante para você. Para mim, a importância é isso. Quando eu fiz referência ao BSC, é um trabalho muito bacana do Peter, no Norton, né? Do Kaplan do Norton, que eu acho que o BSC também é bem robusto, mas depende da característica da empresa também, que é a relação de custo-benefício. Mas o indicador tem que ser nessa linha, você tem que tomar decisões em cima dele. E saber o seguinte, depois disso, em relação a toda uma estrutura montada de controle interno, uma estrutura robusta, a eficiência está sendo boa, a eficácia está sendo boa, a junção da eficiência e eficácia está sendo efetivo mesmo, ou seja, a efetividade está acontecendo. Aí descendo a linha. As demonstrações financeiras estão auditadas realmente? Ou seja, você trabalha um trabalho sério, as notas explicativas, ou seja, uma coisa importante dos auditores também, que eu gosto de lembrar muito a norma brasileira de contabilidade 240, que fala de fraude e responsabilização do auditor interno, a 315 e a 330, que fala da comunicação da deficiência significativa, ou seja, as fraquezas materiais de controle interno. Aquela carta de controle interno do auditor é importante que o executivo leia aquilo, fique ligado naquilo, é muito importante. E esses itens aqui da responsabilização do auditor está ligado nessa instrumentalização que eu falei agora. Aí depois vem o modelo de governança em relação às linhas de defesa, que tem que ter uma metodologia, um alinhamento, a independência dessas três linhas, para que a política de freios e contrapesos ela seja utilizada na sua essência. Eu acho que isso enriquece, ou seja, tem que haver... A brasileira acho que vai entrar mais em detalhe nisso, eu vou, em termos de linha de defesa, vou deixar para ele falar mais um pouquinho, ele tem um exemplo, e aí eu acho importante que você fortaleça os controles internos da companhia, ou seja, não existe risco zero. O que eu entendi é o seguinte, eles podem quebrar a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, mas qual é a sabedoria? É que ele vai deixar rastro. Aí que está a sabedoria, ou seja, muitas vezes você não consegue ter risco zero, mas o rastro vai ficar. Numa empresa pública, amanhã vê um TCU, vê um Ministério Público, vê um CGU, vai acabar sendo pego. A última linhazinha aí é as agências de risco. Não, volta um pouquinho, agência de risco, ou seja, essas agências de risco, eu fiquei decepcionado no caso de loja americana, um AAA, e nada aconteceu com as agências de risco, ninguém chamou as agências de risco, ou seja, hoje ela não tem uma regulação efetiva aqui no Brasil pela CVM. O que aconteceu? Como é que ela vai lá, ela faz a análise de liquidez da minha empresa, diz que é excelente, e daqui a pouco a empresa está quebrando aí com um problemão desse? Que análise de risco foi feito em termos da empresa de rating? Qual é a responsabilização? A B3 ela estava no novo mercado, lógico, um novo mercado super exigente. O que aconteceu? Nada viu, não teve aplicação. Ou seja, o contrato que ela assinou com a B3, não aconteceu nada, ninguém foi punido. Ou seja, nesse caso, as linhas de defesa, incluindo como chamar assim, as linhas externas, né, a auditoria externa e as empresas de rating também, a empresa reguladora, houve uma fraude, uma fraude, né? Mas não uma irresponsabilidade geral, ninguém viu nada, né? Agora, apesar que o executivo lá da empresa já falou de fraude, né? Então, não tem jeito, né? Pode passar, por favor. Esse aqui é o último slide, para fechar, e aí eu falo aqui das deveres e responsabilidades do administrador. Tem um projeto agora lá no Congresso que está aumentando a regra sobre a responsabilização, é bom ficar ligado. Quando eu falo em responsabilidade, eu cito lá a lei das SAs, eu cito a lei 14.195, que alterou a lei das SA no seu artigo 5º, o Código Penal no artigo 177, o Código Tributário no artigo 134 e 135. E aí eu faço rapidamente uma abordagem dentro da lei das SA sobre o interesse social, a transparência, a equidade, o dever de diligência do administrador é muito importante, o dever de lealdade, o dever de informar, a prestação de conta com accountability, com responsabilidade, e a governança corporativa no aspecto da sustentabilidade e do compliance. Tem também uma coisa que poucos executivos
Observa, é o seguro D&O. Várias empresas têm seu D&O, mas às vezes o executivo nunca leu após o seguro D&O. Tem também o contrato de indenidade. O seguro D&O a empresa faz com a seguradora, paga um prêmio de seguro por isso. E o contrato de indenidade a empresa faz com o seu administrador. Mas muitas vezes o administrador ele nunca leu a apólice da cobertura do risco. É um problema. Na hora que ele sai, tem um problema. O que aconteceu? O que ele está fazendo de errado? O que não cobre? É um problemão. E nós, só para fechar ali, eu fecho aqui no rodapé, eu já falei no compliance ali, do artigo 50 do Código Civil, que é desconsideração da personalidade jurídica, o decreto 11.129, que é o programa de compliance, também fala ali da responsabilidade do administrador no artigo 159, e para fechar lá em cima, eu falo da Lei 3.313, a 8.945, a 11.048, a 2.846, que é a Lei de Corrupção, né? A 8.420, a 2.813, e agora também a resolução da CVM 44, que é o Inside Information, está pegando as coisas. Então, eu fiz assim uma contextualização muito rápida em 5 slides, eu estou sendo bastante rápido para poder não tomar tempo dos colegas, e deixo depois à vontade para as perguntas e respostas, tá bom, querido? Paulo Roberto, eu queria que você entrasse agora nesse segmento, depois ao brasiliano. Obrigado. Ok, obrigado, Edson. Paulo, eu vou só estar dando a introdução aqui e vou fazer algumas perguntas para você, Paulo, como gancho, para você poder falar sobre o controle interno, que é um ponto extremamente importante e, diria eu para você, polêmico no mercado, porque tem empresas hoje que têm uma área específica de controle interno, tem empresas que têm uma área integrada com gestão de riscos. Aí eu queria depois a sua opinião, porque eu acho primordial esse entendimento, tá? Antes do Paulo começar a falar, a gente vai falar aqui sobre as miopias que tem no mercado, sobre esta visão que o Paulo vai comentar e eu vou comentar junto com ele, inclusive fazendo algumas perguntas aí capciosas para o meu amigo Paulo, para ele poder responder. Ele que é da nossa geração aí, da velha guarda aí, né? Porque o pessoal usava ainda camisa branca, gravata escura e terno cinza, né, Paulo? Brincando com você aí, tá certo? Vamos lá, então, só para poder entender um pouquinho. Paulo, as 3 linhas de defesa, Paulo, falam sobre isso daqui, ou seja, eu tenho uma segunda linha hoje aqui que fala sobre risco, fala sobre compliance e outros. Nesse outros aqui, obrigatoriamente, nós entramos, né, obrigatoriamente na área de controle interno. Na sua opinião e na sua visão, na sua experiência, controle interno tem que ser uma área independente ou uma área integrada com riscos? A palavra é vossa. Vamos lá. Tá bom. Ok, obrigado, brasiliano. Bem, antes de responder essa pergunta sua, eu só queria colocar, né, para parte aí da nossa plateia, né, o que efetivamente vem a ser o risco, né, porque a gente está falando de risco, eu sei que você que vai falar disso, mas eu quero colocar de uma maneira bem simplória, tá? Porque a gente tem vários níveis de intelectualidade, vamos dizer assim, na plateia. Eu diria o seguinte: tudo na nossa vida é composto de risco. Risco é alguma coisa, por exemplo, se você vai sair, está chovendo, você vê que tá nublado o tempo, qual é o risco? É de cair uma chuva, entendeu? Você está andando com carro, existe um risco? Tem, existe um risco de bater, de você passar pelo radar. Você tá andando de avião, existe um risco, eu nem vou comentar qual é aqui, porque a gente não quer saber o risco que é andar de avião, entendeu? Uma amizade, manter uma amizade. Então, é uma série de coisas tangíveis e intangíveis. Então, essa área de avaliação de risco, quando o COSO veio para tentar formalizar mais isso, porque cada empresa fazia de um jeito, foi alguma coisa maravilhosa, foi alguma coisa muito boa, que trouxe uma espécie de, vamos dizer assim, de quase um padrão, eu diria, para o mundo, e principalmente para os auditores independentes, né? Colocando no pessoal que eu sou um dos sócios fundadores da Lopes Machado, eu sou o Machado da Lopes Machado, é uma empresa que é associada à BKR Internacional. Agora, por que eu estou colocando isso? Porque eu fundei a empresa, eu junto com outro sócio, em 1991. Então, é um pouquinho de tempo. Muita gente da plateia provavelmente estava pensando em nascer, não era nem nascida ainda. Mas isso aí é bom. Então, a gente, atuando só em auditoria, passa por uma série de coisas. Eu estou vendo aqui, na realidade, rapidamente, né? Eu pretendo ser um pouquinho mais rápido que o Edson, viu? Um pouquinho só mais, para dar tempo, né? Mas
vejo aqui na realidade essa parte de mais simples, em que o risco, por exemplo, ele existe em toda parte. E não poderia deixar de existir nas demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, como a gente queira entender. E nessa linha, na realidade, a gente tem lá uma pergunta que eu coloco para vocês, que é o seguinte: se não existisse risco, existiriam controles internos? Qual é o objetivo do controle interno? O objetivo do controle interno é mitigar o risco. Se eu não tenho risco, para que eu vou ter controle interno? Eu não precisava. Né? Então, se ninguém errasse, se não houvesse problema de desvios, de má conduta, de nada disso, não precisava ter polícia, não precisava ter nada disso. Então, é uma questão realmente o controle interno e o risco, eles estão intrinsecamente, então, ligados. Não existe, eu diria que não existe controle interno sem risco. O risco pode existir sempre, mas você pode ter empresas sem controle, como existem muitas empresas sem controles. Mas uma empresa bem administrada, bem controlada, ela, com base nos riscos, é que ela vai verificar realmente as respostas que ela pode dar a esses riscos. E como é que a gente vai chamar essas respostas? Controles. Então, ela tem que ter controles efetivamente para mitigar. Inclusive, tem alguns autores que falam que depois eu vou até mais tarde querer ouvir um pouquinho do Brasiliano, porque tem autores que falam que o risco pode ser eliminado. Na minha simples concepção, não. O risco pode ser mitigado. Ele pode ser diminuído ao máximo possível. É algo que você espera que seja possível, né? Então, as empresas, principalmente as médias e grandes empresas, têm mais consciência, todas deveriam ter, mas têm mais consciência da necessidade dos controles internos. Eu costumo dizer também o seguinte: a contabilidade, da contabilidade, naturalmente, que nascem as demonstrações contábeis. Eu falo como auditor independente. As demonstrações financeiras. Agora, a contabilidade registra, ela recebe as informações. Ela recebe informações de todos os departamentos operacionais e não operacionais. Se esse departamento emitirem lixo, a contabilidade vai registrar lixo. E ao risco. Se esses departamentos controlarem bem aquilo, tem um efetivo sistema de controle interno naquilo que eles vão liberar para a contabilidade, que tudo tem que passar na contabilidade. A importância da contabilidade para o gestor é alguma coisa que não dá nem para a gente falar com muitas palavras, porque ela é total. O bom gestor, ele tem que usar. Eu estou falando agora até para médias e pequenas empresas. O bom gestor tem que se aproveitar da contabilidade efetivamente para poder fazer a sua gestão. E as informações que chegam na contabilidade têm que ser informações confiáveis. E, para ser confiável, elas têm que ter controle interno. Tá? Você tem numa linha de produção uma pessoa que faz e a outra lá verifica lá se está dentro do padrão, se está dentro da configuração, da metragem, todo aquele tipo de coisa. Então, tem que ter, para garantir o que saia, que as peças defeituosas sejam colocadas de lado, e com isso aí não vai chegar uma peça boa na contabilidade. Então, se a gente for pensar em tudo na nossa vida, a gente tem que ter controle. Se você que tem família, você tem que saber como você fala com o empregado, você tem que saber como você fala com a tua esposa, você tem que saber como é que vai, e vice-versa, tem que saber como você fala com tuas filhas, e em função, porque hoje o mundo é muito globalizado, elas têm 1000 coisas na cabeça, então cabe a você efetivamente mostrar a tua personalidade dentro, considerando esse ambiente de controle. Estou falando de ambiente de controle. Tá? Bem, então, respondendo efetivamente a pergunta, né, do Brasiliano, eu particularmente, eu vejo que, seguindo as orientações internacionais da auditoria, você deve ter sempre que possível uma segregação de funções. O ponto aí é o seguinte, porque aí eu fortaleço o resultado, eu fortaleço a qualidade, a auditoria é qualidade. Claro que não é, como já foi até falado aqui rapidamente, claro que não é uma qualidade perfeita, né? Senão não havia fraude, não havia isso, não havia aquilo. A auditoria não é para pegar fraude, mas ela tem que garantir o máximo possível dentro das práticas contábeis. Então, se possível, se a empresa é de um determinado porte e que ela possa ter 2 departamentos separados, são departamentos independentes onde o pessoal da contabilidade em si, tá, dos controles internos, poderiam, inclusive, criticar o levantamento feito pelo pessoal de risco.
eu tenho risco nessa área, eu tenho risco na área de compras, na área de vendas, na área de produção, de alguma coisa errada, de recursos humanos, na área de risco fiscal, na área de risco, existe um risco tributário também, na área de tributos, eu tenho risco também na imagem da empresa. Às vezes a gente não pensa nisso. Mas tem empresas por aí que não permite, por exemplo, que alguns empregados seus participem de determinados movimentos, determinadas lives, Por quê? Porque, no fundo, ela está pensando na imagem daquela empresa, que é uma empresa que se consagrou ao longo dos anos por ética, por integridade, por tudo isso. Então, isso tudo tem que ser avaliado e levado em consideração. Então, se o porte da empresa permitir, respondendo a sua pergunta, opinião pessoal minha, eu acho que deveriam ser departamentos separados, de modo a permitir que o pessoal de controles internos, que tem que ter uma bagagem muito grande, avalie o trabalho feito pelo pessoal na realidade de avaliação de risco. E uma pergunta, então, Paulo. Então, você está dizendo para nós, na sua experiência, que numa segunda linha você teria uma área de controles internos separado da área de riscos, ou você teria uma área de controles internos integradas com a auditoria, para a auditoria poder fazer, na verdade, os testes de controle? Qual seria essa versão sua, então, para deixar claro? Eu acho que a auditoria, como já foi até colocado, ela tem que ser o mais independente possível. Possível, tá. Então, teria que ter uma área de controles internos específica. Eu diria que dependendo do porte. O custo-benefício da empresa, né? Agora, tem empresas hoje, Paulo, tem empresas hoje, Paulo, que numa segunda linha ele coloca controles internos junto com compliance. Você acha isso correto ou não? Controles internos junto com compliance, né? O controle interno, na sua essência, ele, por exemplo, eu tenho lá que eu tenho que ter uma câmera na minha empresa, para verificar se os funcionários, por exemplo, estão trabalhando, alguma coisa assim, entendeu? Isso seria o controle interno. Agora, o compliance seria outra coisa, seria verificar se a câmera existe, se está funcionando, entendeu? Então, eu não colocaria junto, não. Agora, controle interno tem que ser realmente diferente, porque o controle interno é o ato de você controlar, né? Agora, claro. O compliance, você faria uma checagem para ver se o controle está funcionando. Que é basicamente, eu diria para você está me chamando a atenção numa coisa, eu diria para você que é basicamente o que o auditor independente faz. O auditor independente, ele vai querer avaliar os riscos para verificar se a empresa tem controles efetivos sobre esse risco. Porém, não é só verificar se ela tem, você me dizer, não, eu tenho controle disso, aqui as notas fiscais de venda são aprovadas, de compras também, a mercadoria, quando entra, eu tenho uma pessoa que sobe no caminhão, que confere todo esse tipo de coisa, mas não é só isso, você tem que verificar se, efetivamente, os procedimentos estão acontecendo, que o gestor, né, pode falar. E um outro desafio também é para saber se isso aí está sendo implementado, esses controles, essa gestão, essa resposta ao risco, a resposta dos controles internos, está sendo aplicado no período todo. Não basta eu fazer, por exemplo, vou fazer uma auditoria de um ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro, não basta eu chegar, por exemplo, no mês de abril e no mês de novembro, pura e simplesmente verificar se estava funcionando. Não, tem que aplicar outros procedimentos para ter um conforto. É importante a gente ter em mente aqui que a auditoria não é revisão total das transações, senão o custo da auditoria seria um negócio totalmente inexequível. Já é caro hoje, né? Então seria total, se bem que tudo é caro e barato, dependendo é relativo, depende do custo-benefício. Né? Agora, então, tem que ter realmente em mente esse tipo de coisa. Falando nisso aí, o Edson já adiantou, inclusive, que sobre a NBCTA, que é a norma brasileira de contabilidade de auditoria 315, que ela realmente vem, inclusive, a dizer quais são as responsabilidades do auditor independente. A gente já falou aí rapidamente aí sobre o caso de Americanas. O auditor independente tem que ter uma responsabilidade, voltando até com o exemplo do guarda-chuva. Se eu vejo que o tempo está me ocorrendo agora, se eu vejo que o tempo está nublado, pega um guarda-chuva e cai uma chuvarada, é uma contingência muito, muito, muito forte que quebra no guarda-chuva. Entendeu? Eu adotei a prática, que a prática dizia lá no manual que eu tinha que pegar um guarda-chuva. Então, o que acontece? Pode existir situações, não existem no mundo inteiro,
da fraude envolver aí. E o auditor aplica todos os procedimentos independentes, todos os procedimentos de auditoria, e se a empresa depois quebra por fraude, alguma coisa assim, ele vai ser chamado para comprovar que trabalhou de acordo com as práticas nacionais, práticas internacionais, porque as práticas nacionais hoje estão alinhadas com as práticas internacionais. Então, ele comprovando disso, ele não tem a responsabilidade se houver um conluio, no caso da fraude, esse tipo de coisa, porque ele adotou a prática contábil, porque nada na vida é perfeito, né? Perfeito só Deus. O resto sempre tem brechas. Então, a NCA 315 que o Edson falou, que é a identificação e avaliação de riscos de distorção relevante, ela cobre esse tipo de coisa. Eu também queria dizer agora, só para concluir, que o CFC, a coisa é tão séria, mas tão séria essa parte de risco, né, que o nobre colega vai falar, que o CFC ele traduziu as normas internacionais de qualidade para as empresas de auditoria. É isso que eu estou falando, é a ISQM 1 e 2, para as empresas de auditoria. Então, as empresas de auditoria, se a coisa for levada a sério, né, vai melhorar muito, porque as empresas de auditoria têm que ter todo um sistema de controle de qualidade do seu trabalho. Eu não estou falando nem do balanço do cliente, porque se ela tem um sistema de controle de qualidade adequado, certamente aquilo ali vai refletir no trabalho que ela faz no balanço do cliente, nas demonstrações financeiras. Então, isso eu vejo como um avanço, essa harmonização, essa globalização, eu vejo como um avanço muito grande para o Brasil. É só continuarem dando força para o CPC, entendeu? Para o CFC, para o IBRACON, para esses órgãos continuarem o seu papel como tem feito até agora. Bem, deixa eu ver aqui, 30, eu falei já uns 15 minutos, então agora eu vou passar a bola para você, tá? Tá E bom, depois então. a gente fica aberto para pergunta. Ok. Desculpe a correria aí também, é por causa do tempo. Tá tranquilo. Então, senhores, um ponto importante que o Paulo falou e que o Edson falou e que o IBGC agora lançou. O IBGC, pelas 3 linhas de defesa, para deixar claro aqui, as 3 linhas de defesa, ela fala que, na verdade, riscos e controles internos seriam uma coisa só. E que vai testar, na verdade, vai verificar, não testar, fazer um walkthrough em cima da primeira linha. A auditoria interna e depois a externa, mas a auditoria interna teria a função de estar testando controles. Hoje, pelo que saiu a 6ª edição do IBGC, o que ele fala claramente? Então, ponto número 1, nós temos uma auditoria interna que está ligada diretamente ao Conselho de Administração. Então, o IBGC acabou... Pois não, Paulo? Só um minutinho, faltou só uma perguntinha rápida que pode ser para você, para o Edson. A avaliação de risco, a avaliação de risco deve ser de responsabilidade do contador ou do auditor independente? Só isso. A avaliação de risco é responsabilidade da primeira linha. Cabe à segunda linha verificar, o auditor checar e o contador rechecar. Tá certo? Então, isso é bom para botar na cabeça de muitos contadores, que eles pensam que, principalmente de pequenas e médias empresas, eles pensam que avaliar o risco é responsabilidade do auditor. Mas estou totalmente de acordo com você e desculpe a interferência. Não, excelente. Ponto importante aqui, senhores. Olha aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo agora. No IBGC, a auditoria interna se reporta ao Conselho de Administração direto. Ela se rendeu aqui, na verdade, na edição de 2017, a 5ª edição, ela tinha colocado uma régua em cima da diretoria, ela cortou essa régua agora e colocou ainda 3 áreas que são áreas, na verdade, de controle da governança. Ela colocou riscos, controles internos e compliance. Então, aquilo que o Paulo falou é importante, por quê? Porque, na realidade, tá certo? Controles internos do que aquilo que eu vinha falando já há algum tempo, que não, eu falava que era integrado, pode ser integrado, mas o ideal é que tenha uma área de controles internos separada e segregada, como o Paulo falou, segundo a 6ª edição, né, do IBGC, tá certo? Então, isso é importante. Se vocês forem olhar aqui o que, né, o IA fala, aqui fala também no IBGC, que essas áreas aqui, riscos, controles internos e o compliance, tem que ter uma ligação direta, embora tenha, na verdade, uma ligação com a diretoria, ela pode, na verdade, escalar e ir para o conselho, riscos, controles internos e compliance. Está escrito aqui, ó, tá certo? Isso pelo IBGC de hoje. Então,
Então, isso é importante para a gente poder estar entendendo direitinho o que nós estamos falando, ok? Importante isso. Temos que entender que, pelo IAA 2020, aquilo que o Edson falou, a auditoria interna é totalmente independente, a gestão seria a primeira e segunda linha. Primeira linha é a linha operacional, que é responsável pelos riscos e controles, e a segunda linha faz uma verificação, uma checagem, e a auditoria checa de fato. Então, isso é importante, esse entendimento. A auditoria tem que checar. Nesta segunda linha que está aqui, que eu estou apontando pelo IBGC, tem que ter uma área específica e segregada, como falou o Paulo, de controles internos. Então, colocar controles internos com auditoria tem, na verdade, conflito de interesse? Tem. Tem, na verdade, conflito de interesse entre compliance e controles internos? Tem conflito de interesse, sim. Nós vamos mostrar um pouquinho mais à frente. Tem a segunda linha nossa, que você já conhece, a gente já sabe, não vou perder tempo nisso. Ela é a responsável em integrar todos os riscos que a empresa possui, incluindo aquilo que o Edson falou, os riscos contábeis, inclusive, aonde, em grande parte das empresas, senhores, a gestão de risco corporativa fica fora do risco contábil. Então, não olha, por exemplo, o que está na provisão, não olha os riscos de balanço, não levanta os riscos de balanço. Isso é um erro crasso. Debaixo do guarda-chuva da segunda linha tem que entrar todos os tipos de risco, todos. É uma obrigação da segunda linha. Em algumas empresas, já existe até o estatuto que tenta separar e segregar isso daí, o que é complicado, tá certo? Então, isso é um ponto importantíssimo para nós. Reforçando essa 6ª edição que o Edson falou e o Paulo falou do IBGC, ele cita os órgãos de fiscalização de controle da governança. Quais são esses órgãos aqui? Então, ele começa com o Conselho Fiscal, ele bate no Conselho Fiscal, importantíssimo isso. Ele bate, na verdade, em relação a uma auditoria independente, é um órgão de fiscalização. Ele bate na auditoria interna, aonde dentro do manual ele fala que tem que fazer auditoria baseada em risco. Então, isso é importante. Tem que falar aqui, ele fala, ó, melhoria no processo de gestão de riscos e de controles. Esse é o foco da auditoria interna, tá certo? Fala que tem que ter a gestão de riscos e fala que tem que ter, na verdade, controles internos e tem que ter compliance. Então, senhores, pelo IBGC, a última edição dele, ele bate que tem que ter uma área específica de controles internos, que não pode estar integrada com compliance e com riscos, nem com auditoria. Por quê? Para que não tenhamos conflito de interesse. Então, aquilo vem contra aquilo que eu já falava há algum tempo, pelas 3 linhas de defesa, riscos e controles internos estão integrados. Pelo IBGC, eles estão segregados. Está claro isso para nós? Então, isso aqui é importante, uma mudança que eu considero importantíssima, uma mudança que mudou. Pelas melhores práticas da auditoria, a auditoria tem a função explícita de quê? De estar olhando a governança. E olhar a governança é olhar o processo de riscos e controles internos. Então, tem que se fazer, pelo IBGC agora, a auditoria baseada em risco. Para quê? Para que nós possamos ter, neste momento agora, tá certo? O efeito cebola. Então, a auditoria interna tem que executar a auditoria baseada em risco. Ou seja, eu tenho que vir na segunda linha, buscar os riscos, buscar os controles existentes e testá-los. Testá-los aonde? Testar os controles dos riscos considerados relevantes e verificar se aquele risco é de fato relevante. Então, ele vai criticar. Criticar o quê? O levantamento da área de riscos. Está claro isso para nós? Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente poder entender o processo. Para eu ter agora aqui o efeito cebola. A área de riscos vai na segunda linha, tecnicamente falando. A área de compliance vai na área de riscos para saber se ele faz a função. Ele vai na primeira linha verificar se aquela função está sendo executada.
é diferente de auditoria, ele não faz, ele está verificando, tá certo? Ele vai na auditoria interna para checar se ela audita a segunda e primeira linha, o compliance tem essa função explícita, e agora, pelo que o Paulo falou, e pelo que está agora no IBGC, tem que ter uma área de controle interno na segunda linha, ela deveria ir na segunda linha. A auditoria interna sai da casinha dela, vai na segunda linha de riscos e de controles internos, levantar os riscos relevantes que foram avaliados e os controles chaves, que é aquilo que o Edson falou. Eu preciso ter KRI, eu preciso verificar se aquilo é auditável. Então, eu preciso saber se o controle é, de fato, efetivo. Isso é fundamental eu entender esse processo. Passo na primeira linha, já com a informação da segunda, para testar os controles. Então, eu testo o controle, que foi aquilo que o Paulo falou. Eu vou testar os controles, não é só chegar no final do ano e verificar se foi feito. É um trabalho retroalimentativo. E passo no compliance, tá certo? Para poder verificar se isso faz. Esse efeito cebola aqui agora, junto com o que o IBGC acabou de publicar, a gente vai incluir aqui agora o quê? A segunda linha de riscos e uma segunda linha de controle interno. Então, isso aí é uma mudança, dependendo da estrutura da empresa, tem que ter, sim, uma área, no meu ponto de vista, se estiver errado, o Paulo e o Edson podem bater em mim aí. Tem que ter uma área de controle interno segregada, não pode ser junto com compliance, não pode ser junto com auditoria interna, tá certo? E não pode ser junto com o risco agora também. As três linhas falam que poderia existir. Como o Paulo falou, existe o controle porque existe o risco. Mas agora eles falam que para poder ter uma segregação, eu preciso ter uma área dedicada para o controle interno. Para quê? Para eu olhar, inclusive, o quê? Os riscos que eu tenho na minha contabilidade, o risco que eu tenho nas minhas provisões e verificar quais são os controles que eu tenho sobre aquilo. Que quase ninguém, conto na minha mão direita aqui, tiro 3 dedos, acaba fazendo isso daqui. Não faz. Quer dizer, quando a gente fala nas provisões, ninguém levanta das provisões o risco que a empresa possui. E isso é uma função da área de riscos. É uma função para saber se o controle está ou não adequado, senhores. Então, o IBGC publicou agora, nessa 6ª edição, no meu ponto de vista, é uma mudança radical, vou dar a palavra depois para o Edson e para o Paulo falar um pouquinho sobre isso, mas é um ponto fundamental que eu queria bater com vocês e mostrar que isso é uma mudança nossa de mentalidade, de cultura, tá certo? Ter uma área específica que nós tínhamos antes. Quem é o pessoal da velha guarda sabe que antes existia uma área de controle interno e que, pelo IBGC agora, temos que voltar a ter, que não pode ser junto com compliance. E a gente vê empresas monstruosas hoje, no Brasil, na Bolsa de Valores, tá certo? Tendo controle interno atrelado ao compliance, tá certo? Isso, do meu ponto de vista, isso é um erro, é uma visão míope. Vocês concordam comigo, o Paulo e o Edson? O que vocês acham dessa posição aí? Sim, Brasileiro. Eu vou falar um pouquinho, essa colocação que você fez aqui com o Paulo, muito interessante, na postura do IBGC, quando ele cria a separação do controle interno, né? Agora, eu só lembro uma coisa, eu acho importante, a separação é válida, sim. Considerando que o COSO teve uma base muito em cima de risco, COSO 2017 teve uma fundamentação forte em risco, eu digo o seguinte: se está separado a área de compliance, risco, controle interno e governança automaticamente, um GRC ampliado, tem que fazer o seguinte: qual é a função real do controle interno que se destaque hoje? Porque pouca gente tem falado do COSO em relação ao COBIT. Vai ficar com quem essa relação? A carta dos auditores externos, ou seja, quando ele fala de controle interno, as fraquezas materiais ou as deficiências significativas, né, conforme a resolução 1210, como é que está? Qual é o escopo do trabalho da área de controle interno, que está separado? Eu acho que a relação dele com o risco vai ser importante, porque a base está toda em cima de risco. A área também tem o risco de compliance, quando a gente trabalha dentro de compliance, tem o risco de compliance. Então, por isso que eu estou olhando o seguinte: tem que ter um desenho
a formulação da área de controle interno tem que ter um job description muito bem feitinho hoje, em relação ao COBIT, em relação à atuação do COS, em relação à área de risco, em relação a essa posição do compliance, em relação a controle, ou seja, então o controle tem que estar, como é que ele vai ter esse relacionamento, essa convivência harmonicamente dentro desse segmento, ou seja, é importante, a separação é fundamental. Agora, ele tem que ter um padrão de trabalho, porque hoje, se tu vê, controle, falo em consistências contábeis. O que é isso? Onde é que está isso no Conselho Federal de Contabilidade? Inconsistências contábeis. Tem as fraquezas materiais, as deficiências significativas, ou seja, então isso tudo é controle, como o Paulo falou anteriormente. A base é controle. Agora, como é que está esse arranjo organizacional entre controle, a relação com risco, a relação com conformidade, ou seja, dentro do... Já imaginou isso em diretoria separada, a confusão que vai estar? Tem que haver uma harmonia, ou seja, para não ter sobreposição de trabalho. Daqui a pouco cada um está fazendo a mesma coisa. E o que eu volto é o seguinte, é a linha de defesa, tem que haver uma harmonia muito grande, principalmente em cima da segunda linha. Ou seja, principalmente em cima da segunda linha que o brasileiro falou. Essa relação da primeira com a terceira, essa segunda linha tem que estar bem estruturada, ou seja, tem que estar robusta. Para quê? Porque ela tem a consistência e não tem a sobreposição de trabalho. E isso fortalece uma coisa que eu gosto de falar, que é freio de contrapesos nessa relação de controle. Tem que haver isso, esse balanço, entendeu? Então, é um ponto que eu destaco em relação a essa postura, em relação da separação, que foi muito bem colocada pelo IBGC, que eu concordo, mas tem que estar muito bem delineada aqui. Qual a função do risco atualmente? Qual a função do controle interno? Qual a função do compliance? Como é que ele se relaciona? No outro ladinho lá, está lá, área de governança. Como é que está a relação dos três com a área de governança? Será que não temos que dar uma olhadinha na ISO 37000 agora também, para fazer a correlação? Sem dúvida. A ISO 37301 de compliance? A ISO 31000 de risco, a ISO 31022, ou seja, como é que está essa relação das melhores práticas? Então, a área de controle interno, eu acho que ela tem que ser bem definida agora, qual vai ser o job description dela. E essa relação com as demais partes interessadas, com governança, com compliance, com risco, e também que hoje ela tem um canal direto com o Conselho de Administração. Ela está direto ali, direto com o Conselho de Administração. Então, responsabilização, ou seja, ela não se reporta só ao CEO, ela tem o chairman também lá direto, como eu falei lá na frente, né? Na minha apresentação. Então, eu acho que cada vez mais o nível de controle ele tem que ter uma posição bastante destacada. Por quê? Porque se não houver essa harmonia, eu acho que vai ficar difícil, ou seja, difícil que eu digo, uma linha, tem que ter alinhamento, tem que estar alinhado esses jogos, as funções de controle da governança tem que estar muito bem alinhada. Essa é a adicional. Paulo, fala lá. Edson, a gente não pode também nunca esquecer, a gente fala muito em controle, né? A gente generaliza, mas isso aí é um raciocínio normalmente aplicado para, eu diria, para médias e grandes empresas, porque a gente não pode esquecer sempre do princípio do custo-benefício. Toda vez que eu gastar mais com controle do que o benefício que eu tenho, que eu vou gerar disso aí, eu sei. E aí acontece o seguinte também, é uma matéria muito difícil de você ter um raciocínio correto, não existe a correção, porque as próprias normas de auditoria falam que a auditoria é feita por julgamento. Quando eu digo julgamento, eu estou verificando nada, se eu estou concordando com o que você faz, o outro não concorda, eu vou me aprofundar, não vou me aprofundar, eu concordo com a avaliação de risco que você fez, eu não concordo. Então, a coisa é julgamento. Agora, é claro que tem que ter uma série de premissas aí, etc., para poder... Agora, a gente não pode perder realmente a ideia de quanto mais segregado for a coisa, se econômico e funcional e financeiramente também permitir, porque o objetivo de uma empresa com fim lucrativo é ter lucro, pô. Não adianta nada eu ter zero de lucro porque eu estou tendo um prejuízo na área de controle, porque alguma coisa está errado. Eu acho que eu devia mudar até a minha atividade. Então, acho que a gente tem que ter um raciocínio bem claro, tá? Nessa segregação. Eu sou favorável à segregação, porque a segregação permite a revisão, a segregação independente. A gente está falando em harmonia, tudo bem, mas é uma segregação que gera independência. Porque o pessoal de controle interno, quando for checar aqui, estou olhando aqui, aqui no slide, quando for verificar se os riscos foram, se eles concordam com o levantamento dos riscos, levantamento e avaliação, ele tem que ter o background dele.
para Sim. ser cético. Tem uma palavra muito importante aí para dar credibilidade às demonstrações. Estou nem falando de auditoria, credibilidade às demonstrações contábeis, que é o ceticismo. Quem faz tem que estar muito bem preparado, muito bem treinado e ser cético, olhando a coisa de forma independente. Mas eu concordo com vocês, eu não tô discordando, não. Concordo plenamente com vocês. Só para concluir, eu vi um exemplo uma vez isso há muitos anos atrás, muitos anos, de uma grande seguradora, uma das maiores do Brasil, que ela recebia processos de sinistro do Brasil inteiro. E aquilo era conferido item a item, o sinistro com a apólice, aquele item a item. E ela tinha mais de 300 ou 400 funcionários. Eles chegaram à conclusão que o custo que eles estavam tendo, com a quantidade de erros que eles encontravam, o custo era absurdo. Então, resolveram fazer uma experiência por algum tempo, depois eu parei, né, de auditar até a empresa, resolveram fazer uma experiência de não ter esse controle, porque o custo-benefício não compensava. Eu sei que isso eu diria que é uma exceção, tá? Que a regra geral é controle. E, para mim, se você não tiver controle, no caso de auditoria, a princípio, você não está falando nem de auditoria, está falando de outra coisa qualquer, de compilação, de uma revisão limitada, mas você tem que envolver controle, claro, independente do tamanho do porte da empresa também. Desculpe aí. Pode falar. Não, sem dúvida, mas tem que levar em consideração a relação com os benefícios. Deixa eu complementar. Paulo, eu gostei da tua colocação, porque, inclusive, eu faço essa menção no meu slide sobre boas práticas de controle. Se o brasileiro puder projetar ele aí, onde eu falo dos principais itens de controle interno, da eficácia, da eficiência, a falha entre o preventivo e o corretivo. Aí, volta aí, por favor. Volta aí. Controle. Não, passa. Vai, pode passar. Aí. Onde eu falo do ciclo de controle, a falha do preventivo com o detectivo e cai direto no corretivo, a relação custo-risco-benefício, a mensuração do controle em relação aos indicadores, a credibilidade, a eficiência, a eficácia. Eu tento resumir num slide só, que você colocou muito bem, onde eu tenho demonstrações financeiras auditadas, onde as notas explicativas têm melhor qualificação dentro da gestão de risco, a conciliação das provisões, das contingências, das linhas de defesa, fortalecendo os controles, ou seja, na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, ou seja, a relação custo-benefício e risco, a questão dali quando eu entro ali no COSO com o COBIT, quem está tratando, quem vai fazer a relação, a questão dessa resolução 1210 sobre o controle interno, que é a robusta do Conselho Federal de Contabilidade, a segregação de função, o rodízio, que muitas vezes é o básico, mas você vê que na prática não acontece. Ou seja, então, Paulo, é interessante hoje a criação da separação da área de controle interno, que eu concordo. Agora, o escopo dela tem que ser bem definido, entendeu? Para que não tenha hoje um vácuo, um gap aí. Não, isso é risco, não, isso aqui é controle interno, isso aqui é compliance, isso aqui é governança. Tem que estar muito bem claro, hein, brasileiro? Na hora de fazer a avaliação de risco, eu faria até o seguinte, dentro da avaliação de risco, eu crio específica, não vamos dizer assim, uma dimensão específica só para controle interno, só para risco, e vou usar a matriz de impacto cruzados, principalmente a matriz de impacto cruzado, vai me dar essa harmonia no controle como um todo. Porque aí eu vou verificar aonde eu vou ter relevância e prioridade de ação na gestão de risco. Essa que eu queria. Inclusive, hoje, atualmente, os bancos estão usando a inteligência artificial dentro de controle interno, que eles chamam de controle de cruzados. Exemplo, as controladas e coligadas dos bancos, eu estou observando que elas têm uma sistemática. Foi um colega meu da auditoria que falou de um banco para mim, não vou nem citar o nome do banco aqui, que é sobre controles internos usando a inteligência artificial a nível de controles, porque é tão grande o sistema que não tem mais como você não ter isso de uma forma inteligente, entendeu? Então, isso está evoluindo. Eu acho bacana nesse aspecto. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui do público aqui. Estão perguntando, então, aqui para a gente aqui. Para resumir, na opinião de vocês, uma empresa do porte do tipo Petrobras, Gerdau, Vale, como exemplo, ele está dando aqui somente, tá certo? Ele teria que ter uma área de controles internos segregada e parruda, estruturada, tá certo? Essa é a pergunta deles. Então, faça a pergunta para o Paulo e para o Edson aí ao mesmo tempo. Vamos ver. Então, posso começar? Pode começar. Eu vou dar exemplo Petrobras. Exemplo, dependendo do porte da empresa, da complexidade, onde ela atua, no Brasil, fora do Brasil, ou seja, tem que ter uma área separada. Na Petrobras não tem. A área de controle interno lá está ligada à área de compliance. Eu sempre defendi uma separação, ou seja,
Ou ela está ligada, a área de risco está ligado separadamente, ou está separada. Então, seria governança, risco, compliance, controle interno, separadamente. Agora, na mesma diretoria. Certo. Paulo, o que você acha? Desculpe, Edson. Se botar em diretoria separada, eu tenho o risco de ter desconformidades por área. Tá? Essa é a minha visão. Tá, então você teria na sua visão, Edson, teria uma diretoria, abaixo dessa diretoria você teria risco e teria controle interno, é isso? Controle interno, compliance, seria governança, risco, compliance, controle interno. Tá, ok. Subordinado ao mesmo diretor. Lembrando até a filosofia no passado, do sistema americano, que tinha a figura do controller. Você lembra no passado, a velha guarda? O controle lá, tudo estava de ligação. Mas aqui, no caso do Petrobras, e outras grandes portes, pela complexidade, eu acho separadamente debaixo de uma única diretoria. Tá bom. Paulo, sua opinião sobre isso? O que você considera? Vamos lá. Eu concordo com o que o Edson está dizendo, e é aquilo que eu coloco sempre, em função devido ao porte, ele deu um exemplo aí de uma empresa que é mundial, né? Você imagina, vamos imaginar um balanço consolidado dessa empresa, que é o que acontece. Ele vai pegar quantas empresas, o Edson deve ter alguma ideia, quantas empresas no balanço consolidado. A gente está falando de avaliação de risco, não é do risco da Petrobras, da matriz, não. A gente está falando da avaliação de risco é do mundo inteiro. Sem considerar atividades correlatas. Entendeu? Então, é um negócio muito complexo, porque eu não vejo, numa situação como essa, dada a grandeza de uma empresa como essa, como uma Vale do Rio Doce, como a Gerdau, etc., eu não vejo como não ter. Eu estou falando dentro de uma lógica técnica, etc., não vejo como não ter uma área separada para avaliação dos riscos. E assim mesmo, olha só, é um desafio muito grande quando eu estou analisando em termos de balanço consolidado, hein? Uma coisa é fazer um trabalho específico numa empresa A, que está no local A, no local B ou no local C. Outra coisa é eu pegar o mundo inteiro. Casar isso tudo, integrar isso tudo. Então, dependendo da grandiosidade da empresa, eu não tenho dúvida que a recomendação seria uma área separada aí, com todos os experts muito bem treinados nessa linha aí, nessa área aí. E aí veio mais uma pergunta aí para a gente poder colocar mais uma pimentinha aí para a gente poder responder. Eles estão perguntando aqui se a CVM, como um órgão regulador da Bolsa de Valores, empresa que é SA, capital aberto, que a CVM deveria exigir de maneira peremptória, quer dizer, incisiva, na verdade, esse tipo de estrutura para que ela pudesse lançar ações no mercado. É uma pergunta. Então, aí dou a palavra para o Edson e para o Paulo também depois, agora para poder responder. Vou começar pelo Paulo, Edson. Depois... Deixa eu fazer só uma pequena consideração, até na frente do Edson. A gente tem que levar em consideração que, em função da globalização, e que o Brasil está se aproveitando muito bem nessa área contábil, de gestão, etc., essas preocupações principais, elas vêm sendo emitidas pelo exterior. Pelo ISPA nos Estados Unidos, pelos institutos de auditoria da Europa e também de outros lugares. E essas regras, não é regra, mas esses conceitos, vamos chamar de pronunciamentos, etc., eles chegam ao Brasil e estão sendo produzidos para concluir a tal harmonização, para fazer a tal harmonização, porque não é padronização, porque cada país tem algumas peculiaridades diferentes. Então, mas a harmonização pega quase tudo. Então, eu entendo que é uma coisa... passo a passo, eu acho que tem que depender de um estudo. O Brasil pode liderar, não tenha dúvida, se o objetivo é esse, o Brasil pode liderar, mas tem que ser feito, a CVM teria que fazer, se o material não estiver pronto ainda, que é o caso de Europa, Estados Unidos principalmente, a CVM teria que fazer um trabalho muito extenso para poder sair com uma minuta de audiência pública e também, além de discussão, naturalmente, com os pares de outros países. Ok. Edson, sua opinião aí. Não, normalmente é o seguinte, a CVM, como regulador, ela anualmente ela faz uma carta circular onde ela cita as melhores práticas para ajudar a empresa, faz uma retrospectiva de todas as normas emitidas por ela. Agora, com relação à definição clara dela, estrutural, ela tinha uma cartilha em junho de 2022 sobre recomendações de boas práticas de governança. Ela já vinha colocando aquilo ali. Depois entrou a instrução 586, que fala de boas práticas de governança na CVM, acho que de 2017, a 586. E aí, especificamente, na estrutura, ela segue mais uma estrutura que dá orientação do próprio IBGC, entendeu? Agora,
A essa questão, nós temos que olhar o seguinte, a empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte, porque agora a CVM também tem uma instrução para a empresa de pequeno porte, com faturamento até 500 milhões. Ou seja, então, essa segmentação fortalece. Quando vem da CVM, logicamente fortalece, mas na hora que fortalece, ela tem um aumento de custo. É que, se lembra que eu falei no meu slide de apresentação, a relação de custo, risco e benefício, tem que fazer essa avaliação. Quanto mais controle, melhor, mas o controle tem que ser efetivo. Ou seja, se esse é um controle que ele te traga qualidade, ele te traga redução de custo, ou seja, custo-benefício. Se aumentar só o controle, não vai chegar a grande conclusão, porque o risco não tem risco zero. Não tem risco zero. O que você tem que fazer são medidas de controle que o cara furar a primeira linha, a segunda, a terceira, ele vai deixar rastro. Edson, existe uma frasezinha só que é muito importante nisso que você está falando, que é o chamado, 2 palavras, ou 3 palavras, um ambiente de controle. Sim. As empresas têm que ter ambiente de controle. Ambiente de controle já vem do exemplo desde lá de cima, entendeu? O exemplo lá de cima, de auditoria interna. Então, isso é muito importante, que isso é uma das preocupações iniciais do auditor independente, para ele já partir com o pé na frente, sabendo que ele não está propenso a encontrar problemas se a empresa tem um bom ambiente de controle. Agora, aquelas que não têm, é complicado. Sim, perfeito. Por isso, Paulo, que tem aquela questão, né, da opção do auditor, quando ele tem um parecer limpo, com ressalva, com abstenção, né, com parecer adverso, né? Porque realmente, sem ambiente de controle, não tem como ele poder fazer o trabalho dele de auditor, né? A gente sabe disso, que é muito mais difícil. Agora, dentro da empresa, eu também olho o seguinte: dar uma base. A média empresa, a pequena empresa, a grande empresa tem que fazer a quantificação, né? Porque às vezes uma estrutura muito pesada, uma média empresa não consegue ter. Entendeu, Paulo? Então tem que haver um bom senso, tem que haver um equilíbrio. É o meio, então temos que encontrar o meio, entre o zero e o infinito, ou seja, o meio termo aí. E aí você consegue conciliar, entendeu? Agora, sempre você falou uma coisa importante, é o ambiente de controle. Isso não tem jeito. E eu estou batendo na tecla. É o preventivo, o detectivo e o corretivo. E está existindo uma falha entre o preventivo e o detectivo dentro das empresas. Sai do preventivo direto para o corretivo. Está batendo direto, porque o detectivo está sendo mal feito. Volta aí, brasileiro. O detectivo está sendo mal feito o trabalho do detectivo. Então, essa relação, quando ele faz custo, risco e benefício, está pegando aqui no controle detectivo, ou seja, está havendo uma falha nesse meio campo. Eu não sei o que está havendo aí, está havendo uma falha nisso. E, por outro lado, as linhas de defesa, elas precisam ter esse ambiente de controle segmentado. Tem que ter na cultura, igual compliance. Quanto isso está culturado do funcionário, o risco diminui brutalmente, o custo-risco, como tem um compliance. É questão da ética. Quanto mais ética a empresa, a questão do controle também diminui, ou seja, a essência do controle, o bom controle. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que buscar um equilíbrio aí, considerando a grande empresa. Lógico, a grande tem que ser uma complexidade, a média empresa e a pequena empresa, dentro da relação. Mas eu acho que você falou uma coisa importante, né? Quer dizer, a falha que está havendo hoje no mercado é justamente esse meio aqui, que é o detectivo, né? É a detecção de sintomas, né? De sintomas. Exato, né? Exato. Sintomas, essa é a grande sacada. Quer dizer, você porque até pode se você implantou o preventivo de uma maneira falha, você tem que ter o detective fazendo as correções ao longo do tempo, atualizando, senão tu vai ter eternamente um sistema fraco. E aí o detectivo e o corretivo tá sacrificado. Você tem que fazer a remediação, as correções, tudo lá. Então, eu acho que tem que fortalecer também essa relação do detectivo com o corretivo e com o preventivo. E é ali que meu modo de ver, de uma forma modesta, eu acho que na área de controle, esse gap está existindo ali dentro. Eu também acho também. Você pega as americanas, o caso é típico, né? Só tem que ter cuidado também, né? Porque quando a gente usa essas palavrinhas aí, preventivo, detectivo, isso pode envolver uma profundidade muito grande, entendeu? Quando você está falando, por exemplo, de preventivo, você pode ter, por exemplo, como eu te falei, o próprio ambiente de controle é alguma coisa preventivo, a contratação de funcionários capacitados e treinar os funcionários, isso é um tremendo preventivo, sim, entendeu? Então, claro. Existe também muitos intangíveis que na hora que o gestor, não é o auditor, na hora que o gestor tem que se conscientizar disso. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, né, como é que é o nome? Essa moça, essa menina que foi presidente da CSN, qual é o nome dela? A Silvia, né? Maria Silvia. Maria Silvia, estava assistindo uma palestra dela em Belo Horizonte, né? Pelo menos eu escutei, ela falou isso na palestra, que na Vale do Rio Doce,
ela, quando ia contratar alguém para trabalhar com ela procurava fazer uma avaliação para contratar alguém que fosse melhor que ela. Pelo menos que tivesse, não é que seja melhor, que tivesse um potencial melhor que ela. Por quê? Com o objetivo, segundo ela, dela aprender com aquela pessoa. Entendeu? Isso tudo envolve um ambiente aí de... Tem uns que vão contratar com raciocínio contrário para não perder o emprego, para o cara que está entrando aqui agora. Então, tem que ter toda uma ambiência aí, e esse item preventivo é um item realmente muito importante. E outra coisa, ele é o menos custoso, ele é o mais barato, ele é o menos que dá menos, que custa menos. Porque o detetivo ele se prende muito em análises, conciliações, em verificações, entendeu? E o preventivo, nem sempre, a maioria das vezes, ele traz vantagens efetivamente para as empresas. Sem dúvida. Só que é mais prático, principalmente para médias e pequenas empresas, trabalhar às vezes com detetivo, contrata alguém, a ver se esse negócio está certo para mim. Entendeu? Paulo, mas tem um detalhe aí que é importante. Quando eu falei do preventivo, eu olho com o ambiente de controle com uma visão holística. Exemplo, mapeamento de processo. Se o mapeamento de processo está errado, foi feito mal feito, vai ter problema em todos os tipos de controle. Se você não tem uma área de capacitação, ou seja, funcionário treinado, não tem uma área de comunicação, não vai funcionar também. O ciclo do controle é integrado, existe uma integração. Se os indicadores também não têm indicadores que sejam auditáveis, não tem validade de controle. Então, é uma área realmente que você tem que olhar com muito carinho. Por isso que eu estou batendo ali. Por isso, quando eu falo preventivo, que muitas vezes parece simples, mas não é, porque se o mapeamento de processo não está adequado, ou seja, se você recebe lixo, contabiliza lixo, como você falou. Mas, por outro lado, o que você tem que fazer? Você tem que ter a digitalização, a transformação digital, tirar isso do papel e digitalizar isso. Quanto mais controle você tem isso a nível de tecnologia, melhor o controle, você até diminui até o ciclo do detectivo, entendeu? Porque você tem uma mais robustez na prevenção. Se você faz um bom levantamento, teoricamente, o nível de erro vai ser melhor. Lógico, todo controle tem que ser vivo, tem que estar sendo ajustado ao longo do tempo. Ou seja, você tem que fazer atividade física, se alimentar bem, para prevenir manter o teu corpo em bom estado, para não ter uma doença grave amanhã, cara. É mais ou menos por aí. Fazendo uma analogia, é mais ou menos por aí. Não, diagnóstico de controle, diagnóstico médico. É isso aí, então, senhores. Meus amigos, muito obrigado. Então, aí nós já chegamos ao fim, já ultrapassamos o tempo, mas como as perguntas estavam boas aqui, eu fiz questão de colocá-las. Eu acho importantíssimo esse nosso bate-papo. Vou propor outros debates nesse sentido. Aí vou propor que a gente inicie já com debate. Eu acho importante isso para a plateia poder participar ativamente, tá certo? Eu acho importantíssimo isso, porque é um assunto de muita, mas muita importância, aonde hoje, né, todas as empresas do século XXI nosso, com essa toda mudança rápida aí, nós estamos deixando, às vezes, escapar ou deixar de lado algo tão importante como isso. Como bem falou o Paulo, bem falou o Edson aí, questão preventiva é importantíssima, a competência das pessoas, o treinamento, são questões básicas, né? O ambiente do controle. E isso, às vezes, a gente não leva em consideração. Não levamos em consideração. Isso não está nem, às vezes, levantado, que eu vejo nas empresas, no mapa de riscos. Entendeu, Paulo? Isso é importante. Então, é isso que, às vezes, é o gap que acontece. Tá certo? É verdade. Então, o que vocês falaram aí é de suma importância. Daí essa separação que é boa, né? Da separação da avaliação de riscos para a área de controles, entendeu? Isso é boa, exatamente para poder evitar esse furo que você acabou de dizer aí, que muitas vezes não estão nem contemplados. Não são contemplados. É um gap que tem. O pessoal foca, às vezes, em riscos que são mais objetivos, que está na cara da pessoa, riscos operacionais com impactos massivos, e esquece de olhar isso daí, porque acha que isso aí está na mão, está tranquilo, estamos fazendo, mas não está. Essa é uma grande realidade. Mas, de qualquer maneira, queria agradecer ao Paulo, agradecer ao Edson aí, grandes parceiros, profissionais atuantes, tá certo? Vou dar a palavra para os dois fecharem agora o webinar nosso, já chegamos no nosso final. Fizemos 1h30 de webinar, com um número expressivo aí de pessoas assistindo ainda, ficaram aí. Agradeço aí a plateia. Então, passo a palavra para o Paulo, depois para o Edson, para poder agradecer. E já fica aí o meu muito obrigado por esse apoio aí de vocês que eu falo, plateia, né, por esse nosso empreendimento e estar fomentando essa discussão. Paulo, por favor. Brasiliano, eu que agradeço a você e ao Edson pela oportunidade de participar
num tema, na discussão de um tema tão atual, tão necessário, que a gente está vendo que não é um tema do Brasil, é um tema do mundo inteiro. Entendeu? Então, eu sou muito grato, agradeço também a plateia, a audiência, e gostaria de colocar que a gente também fica à disposição para qualquer continuidade. Ok. Então, muito obrigado. Então, agradeço a todos, então, e principalmente a vocês dois aí pela minha introdução aqui para discutir também esse assunto. Ok, obrigado, Paulo. Edson. Queria agradecer a todos essa valiosa atenção de vocês, foi muito importante. Me colocar à disposição para qualquer dúvida, trocar ideia, estou à disposição. E lembrar também, Brasiliano, a nossa conversa de amanhã, nossa palestra de amanhã, né? Que vai ser um tema, claro. assim, vai ser um tema que vai incomodar um pouquinho, né? Se você quiser falar um pouquinho rapidamente, aí você dá um briefing aí da palestra de amanhã sobre as demonstrações financeiras, né? Uma visão mais, como você fala, mais do executivo, não mais do contador, né? Então, é interessante também para a gente conversar também. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a todos pela paciência de vocês em ter ficado conosco até agora. E coloco à disposição para qualquer dúvida, pergunta, pode ligar, fica à vontade, fica tranquilo. Okay. Tá bom? Muito obrigado a todos. Senhores, Paulo, um abraço para você, Paulo Brasiliano. Ok, senhores, muito obrigado. Amanhã a gente vai ter um papo, eu e o Edson, aí, sobre a questão do balanço, com uma visão executiva, isso que ele falou, importantíssimo para a gente poder ter esse olhar mais atento. Vamos estar discutindo um pouquinho sobre isso também. Espero vocês amanhã. Agradeço a atenção de vocês, a paciência e, mais uma vez, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Edson, pela excelente aula que vocês deram aí para nós. Brasiliano Edson, me coloco à disposição, tá? Se quiser trocar qualquer ideia ou saber qualquer opinião sobre esse evento de vocês de amanhã, tá bom? Ok, ótimo. Um abraço, já muito obrigado. Já está convidado a participar aí da nossa discussão, então, Paulo. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Muito obrigado, então. Bom. Senhores, muito obrigado. Um abraço. Até a próxima aí. Até amanhã. Muito obrigado. Um abraço.